A gente está entrando na Semana Santa, a última semana da Quaresma que antecede a comemoração da Páscoa. E nesse fim de Quaresma, a gente está começando uma sequência de mensagens que nós chamamos de Ao Redor da Cruz. A gente quer olhar com atenção para alguns personagens que marcaram a história da crucificação e a história da ressurreição de Jesus. E eu quero convidar vocês para juntos a gente iniciar um olhar atento e reflexivo para algumas pessoas que estiveram ao redor da crucificação. E com essas pessoas, com esses personagens, perceber e refletir sobre questões da nossa vida hoje também. Nós começamos, vocês perceberam na leitura aí, com dois personagens que representam de certa forma o governo da época, as autoridades, Pilatos e Herodes. Pilatos, o governador da Judéia, representante do Império Romano no meio dos judeus, e o rei Herodes, chamado tetrarca da região da Galileia. Uma espécie de rei mesmo, de uma quarta parte, por isso o nome tetrarca. Tetra, né? 4. Monarca, né? Monarca é de um reino só, então da tetrarquia, por isso vem essa palavra. Até hoje, quando algum cristão histórico confessa sua fé dizendo o credo apostólico ou o credo niceno, sempre menciona Pôncio Pilatos. Alguns até não fazem nem ideia do que estão dizendo quando dizem padeceu sob Pôncio Pilatos. Afinal, que nome é esse, né? Quem foi Pilatos, no fim das contas? E eu já quero deixar claro que não tem nada a ver com a técnica de movimento que hoje se conhece como Pilates. Não tem nada a ver com o Pilatos, tá? Pilatos era o sobrenome mesmo dele, Pôncio o nome, Pilatos o sobrenome. Ele foi o líder romano que marcou, ou que ficou marcado, por uma participação rápida, mas muito decisiva, na vida e na morte de Jesus. Ele era o procurador de Roma, ele era o responsável por governar toda a região chamada Judéia. Acima dele ele tinha um imperador romano, que naquela época era o Tibério. Pilatos era responsável por manter a lei e a ordem e também pela coleta dos impostos que eram enviados a Roma. Quando havia algum problema de ordem ou de impostos, era Pilatos quem precisava resolver. Como procurador, cabia a ele também o poder de polícia e até mesmo os julgamentos. Eles não tinham essa esfera como a gente tem hoje, né? Principalmente quando se tratava de pena de morte. Pena de morte tem que resolver com Pilatos, naquele momento histórico. E eu já quero deixar claro que a nossa intenção aqui não é julgar a atitude de Pilatos, mas tentar olhar para esse personagem e procurar traçar algum ponto de contato com a nossa vida. Algum ponto de contato da história de Pilatos com a nossa história. Naquela sexta-feira, a sexta-feira que a gente conhece como Santa, sexta-feira do sacrifício de Jesus, Pilatos foi acordado pelos seus oficiais de manhã bem cedo. Ele não estava no palácio dele, ele estava em Jerusalém por conta da festa da Páscoa, Páscoa dos judeus. Todo o povo ia para Jerusalém e ele, como líder, como autoridade, precisava ir também. O povo está lá, vai dar problema lá, eu vou ter que estar lá para resolver. Ele se levantou impaciente, irritado, com a intenção de resolver logo esse problema que tinham acordado ele de manhã. Pilatos era um homem que desejava manter a posição, manter o prestígio, manter a popularidade, o seu cargo, a sua função, né? E ao olhar para Jesus, já um tanto machucado pelas prisões e caminhadas da noite, uma batalha começou a se formar no seu coração. Porque não tinha crime em Jesus. E no coração de Pilatos, pelo que a gente vê da história, parece que tem algo dizendo assim, deixa esse homem viver. Ele tentou argumentar com os líderes judeus, com todo o povo que estava ali. A gente percebe que Pilatos estava tão confuso que a narrativa do Evangelho de Lucas diz que ele mesmo fez a mesma afirmação, em 3 momentos diferentes. Dizendo mais ou menos assim, não achei nele crime nenhum. Em 3 momentos diferentes, ele olha para Jesus e eu não achei nele nenhum crime. 5 vezes ele foi postergando a decisão. Talvez até numa esperança de mudar ou
que a multidão mudasse de ideia, né? Em 3 momentos ele teve frente a frente com Jesus, olhando nos olhos de Jesus. E a consciência sempre dizendo para Pilatos, não tem nada de errado com esse homem. Talvez algum pouco de mistério, né? Mas de errado, não tem nenhuma razão para prender ele, muito menos para condená-lo à morte. Além de tudo isso, ainda no meio dessa confusão toda, Pilatos recebeu um bilhetinho da esposa, e não era só uma questão de intuição feminina, mas ela disse que tinha tido um sonho especial, daquele tipo dos sonhos de José, o esposo da Maria, dos magos do Oriente, quando eles tiveram por ocasião do nascimento de Jesus, um sonho revelador. E o bilhete era curto, dizia assim, olha, não se envolva com esse inocente. Imagina a tensão na cabeça do Pilatos. Com o ouvido atento, ele percebeu que Jesus era da Galileia. Ele governava a Judéia, mas Jesus vinha da Galileia, uma outra região. E esse detalhe lhe acenou uma possibilidade de não precisar decidir sobre Jesus. A Galileia era a região de domínio do Herodes. E Herodes também estava em Jerusalém para a festa da Páscoa. Até ali diz que eles não se davam muito bem, né? E foi essa cortesia, né, de reconhecer a autoridade. Não, se é respeito de Herodes, vou mandar para Herodes, né? Herodes não resolveu nada, mas eles ficaram amigos depois disso. Como Jesus era da Galileia, Herodes tinha direitos de julgamento. Para a gente entender e não fazer confusão, é bom a gente saber que no Novo Testamento, quando a gente lê o Novo Testamento, tem pelo menos 4 Herodes diferentes. Isso porque a palavra Herodes ela tem mais a ver com um título do que com um nome. A gente sempre pensa que Herodes é o nome, mas o Herodes era mais no sentido de, assim como o imperador era chamado de César, o rei dos judeus era chamado de Herodes. Herodes o Grande foi o que deu a ordem para matar todas as crianças de 2 anos para baixo. Lembram dessa história do Natal, né? Esse foi o Herodes o Grande. Quando esse Herodes o Grande morreu, o reino foi dividido em 4 partes e entregues aos 4 filhos. E um desses filhos é Herodes Antipas, que está em destaque aí na tela. É esse Herodes Antipas, tetrarca da Galileia, governador de uma 4ª parte, que aparece no relato da crucificação. E esse Herodes Antipas é o mesmo que mandou decapitar João Batista. Lembram dessa história também, né? Que Herodes mandou com que ela foi pedida a cabeça dele numa bandeja, né? Olha só que interessante. Vou colocar na tela aqui para vocês, a Júlia pode colocar para quem está em casa. Quando Herodes viu Jesus, diz a Bíblia, ficou muito alegre, porque havia muito tempo que queria vê-lo, queria ver Jesus. Pelo que ouvira falar dele, esperava vê-lo realizar algum milagre. Herodes tinha essa expectativa de ver Jesus, de presenciar algum milagre na sua frente. E ele interroga Jesus com muita curiosidade. Com curiosidade, mas não com fé. Versículo seguinte, o 9, diz: interrogou Jesus com muitas perguntas, mas Jesus não lhe deu resposta. Quando Jesus esteve diante de Anás e de Caifás, sacerdotes, grandes sacerdotes de Jerusalém, ele tinha respostas, deu até profecias. Quando ele esteve diante de Pilatos, Jesus trouxe verdade, reflexões, raciocínio até. Mas é interessante que diante de Herodes, Jesus fica em completo silêncio. Nada é dito. E esse silêncio, ele é significativo. Jesus em silêncio talvez diga até mais do que quando fala. O Evangelho de Marcos nos conta um detalhe muito curioso a respeito desse Herodes, o Antipas, ao falar da relação dele com João Batista. No Evangelho de Marcos, tá, que nós não lemos hoje, mas um trecho que diz lá, Marcos 6, lá está escrito que Herodes temia João Batista e procurava proteger João Batista. Por quê? Porque sabia que ele era um homem justo e santo. E quando Herodes ouvia João, diz a Bíblia, ficava perplexo. Só que mesmo assim ele gostava de ouvir João Batista. Mesmo ficando perplexo com aquelas palavras, ele gostava de ouvir.
E presta bem atenção nisso. Herodes sabia que João Batista era justo e santo, gostava de ouvir o que ele tinha para dizer, ficava perplexo, inclusive quando João confrontava ele com o seu pecado, verbalizando a situação de adultério do Herodes, dizendo que Herodes precisava se arrepender, mudar de mente, mudar de vida. Só que Herodes era um cara astuto, ardiloso, mas também caiu em algumas armadilhas, algumas ciladas, e uma em especial armada pela própria esposa, Herodias. Ela não escutava a palavra de João do mesmo jeito que o seu marido. Ela, na verdade, odiava o João Batista e queria matar João Batista. Então, numa festa armada, Herodias colocou a sua filha numa dança, vocês devem lembrar dessa história, e na impulsividade do momento, Herodes, talvez já com a cara cheia do vinho, né, disse: peça o que quiser e eu vou te dar. E a filha, sábia, orientada pela mãe, pediu a cabeça de João Batista, que estava preso já. E João Batista foi executado. Só que com isso, silenciou a voz de Deus para Herodes. João Batista até ali tinha sido a voz de Deus na vida de Herodes. Com a morte de João Batista, Deus também silencia para Herodes. Depois disso, Herodes tinha desejado estar frente a frente com Jesus. Talvez ele quisesse ter aquela sensação de novo, aquilo que ele sentia quando ouvia João Batista. Só que esse encontro com Jesus não teve nada dessas expectativas. Jesus não disse absolutamente nada, ficou em completo silêncio. E eu imagino que esse silêncio tenha sido perturbador para Herodes, a ponto de deixar ele desnorteado, e ele já tratou com desprezo, zombou de Jesus, mandou de volta para Pilatos. Pilatos está de novo com o dilema diante de si. Se ele condena Jesus, condena um inocente, isso coloca em xeque o posto dele. Se ele liberta Jesus, e ainda coloca em xeque o posto, ele tem um problema com a multidão, porque a multidão está querendo que crucifique. Se ele liberta Jesus, ele estaria indo contra o imperador, porque Jesus era acusado de se proclamar rei. E isso também colocaria o seu cargo em risco. Imagina que a essa altura, parece que o Pilatos já tinha convicção da inocência de Jesus, ou pelo menos ele estava muito tendencioso para isso. Mas a gente sabe da história que as vozes do povo acabaram prevalecendo. Na verdade, prevaleceu o medo e a fome de poder do Pilatos. Ele sabia o que devia fazer, mas não fez. Sabia o que devia dizer, mas não disse. O ódio da multidão falou mais alto que a inocência pacífica de Jesus. E Pilatos, pressionado pela situação, sem querer decidir por soltar ou condenar Jesus, faz aquela cena que a gente conhece bem, manda trazer uma bacia com água e lava as mãos diante do povo, numa tentativa de mostrar que ele não se considera culpado, ou até numa tentativa de terceirizar a culpa. Olha, eu não tenho nada a ver com isso. O que a gente pode aprender com Pilatos, com Herodes? Tem muitas situações em que lavar as mãos não é uma opção. Muitas situações da vida que a gente às vezes é tentado a dizer: olha, eu também não tenho nada a ver com isso, mas muitas vezes isso não é uma opção. Eu fiquei pensando ao estudar esse texto de Pilatos, de Herodes, quantas vezes a gente prefere terceirizar a culpa em vez de enfrentar o dilema de frente e assumir o risco de uma decisão. Porque toda decisão tem um risco. Algumas têm mais, algumas têm menos. A gente sente medo e a gente muitas vezes, como o Sérgio falou na confissão, a gente procura fugir das nossas responsabilidades. Algumas vezes a gente até abre mão do que é certo para manter a situação pessoal confortável. Pilatos não queria perder o seu posto. Ele não estava disposto a sacrificar o seu prestígio, mas ele estava incomodado pela sua consciência. E diante da cruz, diante de Jesus, quando a gente está diante de Jesus, lavar as mãos nunca é uma opção. Não tem como você se isentar. Ou você crê ou você não crê. Não tem a opção de ser meio crente.
ou de ser meio cristão. Ou é, ou não é. Com Herodes a gente percebe que é muito perigoso, mas muito mesmo, quando conscientemente nós fechamos os nossos ouvidos para a voz de Deus. Porque foi isso que Herodes fez. Ele fechou seus ouvidos ao silenciar João Batista. Ele até gostava de ouvir o que Deus tinha para dizer para ele por meio de João Batista. Aquela palavra confrontava ele, deixava ele perplexo. Porque no fim das contas não era só João Batista, mas era a voz de Deus. Mas com a sua decisão de silenciar de vez o profeta, a gente percebe que também foi silenciada a voz de Deus para Herodes. Mesmo tendo Jesus pessoalmente em carne e osso na sua frente, não foi-lhe dito nenhuma palavra. E eu fiquei pensando nisso e me veio à mente de que uma vez eu ouvi isso de alguém, não tem nada mais terrível que o silêncio de Deus. Eu não estou falando aquele silêncio de quando a gente ora e parece que Deus não está escutando, porque ali Deus está nos ouvindo. Ele só às vezes não atende como a gente gostaria. Mas o inferno é a completa ausência de Deus. O inferno é o silêncio eterno de Deus, onde Deus não vai mais falar, onde Deus não vai mais intervir. E que bênção para nós é o fato de que Deus continua falando com a gente. A gente tem várias oportunidades, estamos tendo hoje uma oportunidade de ouvir Deus falando com a gente pela sua palavra. A gente se reúne para isso, para ouvir a Bíblia. Nós temos a oportunidade de falar com Deus em oração. A gente tem livre acesso à presença de Deus. Um acesso que foi garantido pela cruz de Jesus, quando ele disse, está consumado, está pago. E ao dizer isso, um dos evangelhos diz que a cortina do templo se rasgou de cima a baixo. Lembram dessa história? A cortina que separava o lugar santíssimo do outro lugar, aquele da presença de Deus. Isso evidenciou que o acesso pleno e completo na presença de Deus a gente tem por meio de Jesus. Não precisa mais essa separação. A gente está lá, diante dele. A gente tem o privilégio, tem a graça de participar, como hoje a gente vai de novo, da Santa Ceia, do corpo e do sangue de Jesus, quando ele mesmo quer nos alimentar para fortalecer a nossa fé, enquanto a gente aguarda aquilo que a Bíblia chama de segunda ressurreição. Já ouviram falar disso? Segunda ressurreição. Porque a primeira, diz a Bíblia no Apocalipse, ela já aconteceu. A primeira ressurreição já aconteceu quando nós fomos batizados. Quando nós fomos transformados de pagãos em cristãos. Nesse ano nós vamos ter 3 batismos no dia da Páscoa. Não vai ser aqui, vai ser na Capela do Recanto, a gente vai acolher as famílias lá. Mas muito significativo em ter a primeira ressurreição desses pequenos, também no dia em que a gente celebra a ressurreição de Jesus. Nós aguardamos, nós que cremos, aguardamos a segunda e definitiva ressurreição, a do corpo, da carne. E nós estamos com os nossos olhos fixos em Jesus. O mesmo Jesus que a gente diz padeceu sob Pôncio Pilatos, que foi crucificado, que foi morto, sepultado, mas no terceiro dia não ficou morto, ressuscitou. E a ressurreição de Jesus, ela garante para nós a vitória sobre a morte. Nos garante ressurreição. Hoje eu vi em algum lugar aqui a Cléris. Onde é que está a Cléris? Está aqui atrás. Na semana passada a Cléris precisou se despedir da mãe. E eu tenho certeza que essa despedida foi na certeza da ressurreição. E como é diferente a gente poder se despedir de alguém na certeza da ressurreição do que apenas achar que ali tudo acaba, é só mais um buraco na terra e que não tem mais nada depois disso. A Páscoa, na verdade, está presente na vida da gente o tempo todo. A gente fala mais dela numa época do ano, mas ela está junto da gente, quando a gente precisa se despedir de alguém. Ali a Páscoa está do nosso lado de novo. O Pilatos e o Herodes não entraram na história da crucificação de Jesus por acaso. As suas atitudes, o seu jeito de enxergar a vida, até mesmo as oportunidades que eles tiveram, a maneira como eles lidaram com o poder, tudo isso tem algo a nos ensinar para a nossa vida. A gente também faz escolhas. Nós precisamos fazer escolhas todos os dias.
E na última série nós já ouvimos muito de que Deus nos chamou a viver sob a cruz. Que eu não sou mais eu, que é Cristo que vive em mim. A nossa vida está escondida em Cristo. Nós somos chamados a viver e a perceber agora a vida por novas lentes que Deus colocou na nossa frente. As lentes do Evangelho, da vida eterna, da salvação em Cristo Jesus. E o meu desejo hoje, para todos nós, é que essa mesma cruz, em que Jesus foi pregado, em que na verdade o nosso pecado foi pregado ali, o sangue inocente derramado no lugar do culpado, que essa mesma cruz seja a força e o poder para sustentar a tua fé, para te motivar a tomar as decisões que são necessárias, para a gente não ficar lavando as mãos e postergando para frente. Que a cruz e o que aconteceu na cruz sempre possa abrir os nossos ouvidos. E mais, abrir os ouvidos do coração para essa voz de Deus que continua insistindo em nos chamar. Essa voz de Deus que insiste o tempo todo em amar a gente, mesmo a gente não sendo dignos de nenhum amor. Amém.